e talvez do restante das coisas também. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho da matemática de forma criativa e humanizada e como que a gente pode encaixar a neurociência nisso tudo, como que a neurociência pode ajudar a gente nesse processo de aprendizagem de matemática e como tornar esse processo mais dinâmico, mais ativo, mais vivo e mais criativo. Deixa eu ver se eu não vou apanhar com esse negócio. Não, tudo certo. Bom, desde crianças, crianças amam matemática, né? E como matemática, e ainda mais fundadora da Associação Brasileira de Cubo Mágico, eu não poderia deixar de falar que a matemática é linda, maravilhosa, está em toda parte, claro. Bom, e as crianças amam mesmo a matemática. Qual criança que nunca ficou horas e horas brincando com os legos, com os blocos de montar, empilha, destrói, chama o pai, chama a mãe, chama outras crianças para brincar também. Separa por cores, separa por formas, e ali ela vai descobrindo, ela vai criando, ela vai brincando, e ela vai se envolvendo com a matemática, ainda que muitas crianças nem saibam que tem matemática ali, e muitos adultos que estão por perto também nem falam da tal da matemática, né? E as crianças vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e chega um dia em que a matemática parece um negócio chato, cansativo, repetitivo, entediante. E é justamente nessa época que a gente começa a ouvir mais essa palavra matemática. Apesar de estarmos falando, vivendo e usando a matemática o tempo inteiro, em atividades até simples e triviais, uma vez que a matemática não é só cálculos, mas sim toda uma parte estratégica, de raciocínio, né, de resolução de problemas. Então, o tempo todo a gente usa isso, essa habilidade de raciocinar, de pensar, de buscar soluções. Bom, apesar disso, a gente ouve mais a palavra matemática, principalmente quando a gente entra na escola e quando os cálculos começam a ficar cada vez mais complexos. E aí a matemática parece se tornar algo chato, cansativo, entediante, e a gente meio que perde a graça com isso tudo. Tá bom. Bom, e até em algumas atividades que são mais matemáticas, mais continhas, álgebra, a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Porque parece que lá no final das contas, não tem mais criatividade, não tem mais os blocos de montar, não tem mais cor. E a matemática, na verdade, se resume a duas coisas, que eu acho que vocês vão concordar comigo na escola. Encontrar o tal do X e descobrir qual fórmula que a gente vai usar para encontrar o tal do X. Na verdade, parece que a matemática é só isso. Bom, e aí como que a gente pode, então, mudar tudo isso? Como que a gente pode trazer aquela cor, aquela empolgação da matemática de criança nessa matemática mais robusta, mais complexa, que envolve muito mais contas e não só a parte de raciocínio, de criatividade, a parte visual. Bom, etchalele, toda hora eu me embanando com esse negócio. Como que a gente pode mudar esse cenário? A neurociência pode ajudar a gente. E pode ajudar a gente em muitas coisas. Tá bom, mas eu estou aqui falando sem parar, e até agora eu nem falei quem sou eu, né? Tudo bem que ela me apresentou e eu já não sei o nome dela, mas ok? O crachazinho está virado e eu sou cega, mas vai lá. Brenda, obrigada, Brenda. Mas quem sou eu, afinal de contas, né? Além de mexer com o cubo mágico, de ser fundadora desse negócio, não sei se todo mundo lembra o que é cubo mágico, mas é o cubinho colorido. Então, além de mexer com o cubo mágico, de ser fundadora da Associação Brasileira desse negócio, de participar de campeonato e uma série de outras coisas, e inclusive ter começado nessa carreira de professora através do cubo mágico, porque eu comecei dando aula de cubo mágico. Tá bom, o que mais que essa menina doida que está aqui na frente, né, faz dessa vida para chegar aqui falando que a matemática pode mudar? Bom, então, eu sou formada em redes de comunicação. A outra palestrante que estava aqui antes de mim falou que acho que ela tem doutorado, não sei, em redes, né? Aí eu lembrei. Bom, sou formada em redes de comunicação, na área de TI também, licenciada em matemática, sou professora de matemática, além de ser fundadora, de novo, da Associação Brasileira, eu faço parte de um movimento que chama Mentalidades Matemáticas. Esse movimento, ele iniciou-se em Stanford, e hoje a gente tem um braço desse movimento aqui no Brasil, Mentalidades Matemáticas Brasil, e a gente discute formas de trabalhar a matemática de maneira mais criativa, mais humanizada, mais viva, mais dinâmica, entendendo e respeitando a individualidade de cada um,
ao invés de trabalhar como a maioria das instituições trabalham, em que todos os alunos têm que sentar lá e fazer tudo do mesmo jeito que o professor faz no quadro, senão está tudo errado e nada serve. Bom, a nossa ideia é justamente discutir algumas práticas para a gente mudar tudo isso. Agora sim a gente pode começar a falar mais a fundo de neurociência e matemática e atividades e criatividade. Mas antes de falar mesmo de neurociência, primeiro a gente precisa pensar no que a gente acredita. Porque isso tem uma influência muito, muito, muito grande em tudo que a gente faz. As nossas crenças estão na nossa essência. Bom, então no que a gente acredita? Eu acho que vocês já têm algumas opiniões aí acerca da matemática. Muitas delas não são muito boas. Tudo bem, tudo bem. Vamos conversar mais sobre isso. Mas eu acho que vocês já têm algumas ideias a respeito da matemática. E ainda que a gente goste muito de matemática, que eu amo matemática, ainda assim, quando a gente vai pesquisar qualquer coisa de matemática, a gente vê algumas ideias que não são muito positivas em relação a isso. Bom, mas tudo bem. O que a crença tem a ver com tudo isso? Uma pesquisa foi realizada com pessoas, adultos em torno de 50 anos de idade. E olha que coisa louca. Quando eles fizeram essas pesquisas, com essa galera toda aí, eles perguntaram para eles como eles se sentiam em relação ao envelhecimento. Olha só. Alguns adultos tinham um pensamento positivo em relação a isso. E esses adultos que tinham um pensamento positivo, eles viveram depois 7 anos a mais do que aqueles que tinham um pensamento negativo em relação a isso. Então, realmente, a nossa crença é uma questão de vida ou morte. Literalmente. A gente vive mais dependendo do que a gente acredita. Bom, então agora sim, vamos pensar no que a gente acredita em relação à matemática. O que a gente acredita em relação a isso? Quais são as crenças que vocês têm? O que vocês acham? Matemática é o quê? Como vocês relacionam com isso? Matemática é fácil, é difícil, eu dou conta, eu não dou conta, nunca vou dar conta, não nasci assim. Muita gente tem essas ideias, né? Nasci assim, pronto, nasci com dom ou não nasci com dom, e aí? Será que é isso mesmo? E é nesse ponto que a neurociência vai ajudar um pouco a gente. Como eu disse, quando a gente faz algumas pesquisas, até mesmo quando a gente procura a matemática de uma forma mais legal, tipo, vamos ver esse negócio em quadrinhos, as mensagens são essas. Olha, matemática não é fácil. Opa, tá bom. Olha, matemática parece uma religião, porque a gente não entende nada desse negócio, a gente tem que ter fé para acreditar nesse negócio, ir lá e fazer que vai dar tudo certo, porque a gente não entende esse negócio. É um negócio difícil, é um negócio complicado. Eu coloquei aqui, inclusive, uma mensagem que eu recebi de uma mãe. Uma vez, me mandou uma mensagem procurando aula particular para a filha dela. Tudo bem, eu sei que quando a gente está conversando com um professor, com um médico, a gente vai se abrir, a gente vai contar tudo que está acontecendo mesmo, né? Não preciso medir as palavras para conversar com alguém assim. Então, eu não sei como é a relação dela com a filha dela, como ela expressa isso para a filha. Mas, para mim, ela disse o seguinte: o problema da matemática é o português, né? Interpretar direitinho o que se quer, além do óbvio. Ou matéria complicadinha. Ei, tia Lele, que mensagem é essa que ela está passando para essa criança? Que crença é essa que essa criança está desenvolvendo? No que ela está acreditando? O que ela está pensando em relação a isso? Bom, beleza. Agora sim, a gente pode entrar mesmo na neurociência. E como essa ciência pode ajudar a gente nessa parte de matemática, de ensino, de aprendizagem e de educação. Beleza. Algumas pessoas nascem com o dom da matemática. Vocês já ouviram isso? Acreditam nisso alguns? Né? Algumas pessoas nascem com dom, pessoas que sabem matemática são muito inteligentes, porque essas pessoas são diferentes, né? Eu não sei matemática porque eu não tenho dom desse negócio. Tá. Aí vem a neurociência, pesquisa, ciência, e diz assim pra gente: na verdade, com a mensagem e o ensino adequados, qualquer pessoa pode aprender matemática em alto nível. Tudo bem, a gente sabe que tem crianças que têm alguma necessidade especial e tudo mais, e essas crianças não conseguem desenvolver tanto. Mas a neurociência diz que 95% das pessoas conseguem aprender matemática em altos níveis. Não é só matemática básica, é matemática em altos níveis. Ué, então de onde vem essa história de que as pessoas nascem com o dom da matemática?
É aqui que a neurociência vai ajudar a gente. Mostrando pra gente que tem algumas crenças, tem algumas coisas que a gente acredita que nem sempre tem fundamento. Mas a gente acredita. Sei lá, alguém contou pra gente e a gente resolveu acreditar. E isso influencia tudo que a gente faz. Porque se a gente acredita que esse negócio é um dom e a gente acredita que a gente não tem esse dom, o que acontece? Eu não vou encarar esse negócio de matemática. Vou estudar até morrer para esse negócio. Para quê? Não vou dar conta mesmo. Eu não nasci com esse dom. E aí você já vai se limitando e você não se desenvolve. Lembra lá da galera que, né, tem pensamentos negativos em relação à velhice? Pois é, a pessoa até morre antes das pessoas que têm pensamentos positivos em relação a isso. E tudo bem, né? Ou melhor, ou não, né? Eu não quero, eu quero viver mais. Espero, pelo menos. Mas, simbora. O que mais que a gente ouve aí em relação à matemática? Algumas crenças que a gente ouve, que a gente fala e que a neurociência vem e fala assim, opa, calma aí, meu filho, você está pensando o quê mesmo? Uma das coisas que eu ouço muito, para ser bom em matemática tem que ser rápido. Eu, então, ouço esse negócio demais. Não posso sair com os amigos para ir para um bar que seja, na hora de pagar a conta sempre vem, né? Põe a Juliana para dividir a conta, porque ela sabe matemática. Uma vez eu ouvi de uma colega minha, eu aprendi e agora eu uso sempre. Ela falava assim, Ju, eu não gosto quando as pessoas falam isso não, eu já respondo logo, eu sou formada em matemática, eu não sou calculadora, amei essa, agora eu uso sempre. Toda vez que está lá na hora de pagar a conta, eu falei, não sou calculadora, não me vem pedir para fazer conta rápido não. Bom, então para ser bom em matemática, a gente não tem que ser rápidos. Na verdade é o contrário. As pessoas acham que nós, que sabemos matemática, a gente senta lá e resolve o negócio rapidão. Aí quando eles chegam lá, os alunos principalmente, com uma questão, um exercício que não deu conta de fazer, e fala, professor, faz aí. Você fala, opa, pera aí, preciso pensar. Ué, mas você não é professor de matemática? Você precisa pensar? Ué, eu preciso pensar nesse negócio. Então, na verdade, quanto mais a gente estuda, mas a gente precisa de tempo mesmo para pensar, para analisar, principalmente quando a gente está diante de algum problema, seja matemático ou não. Quando a gente precisa resolver algum problema, você vai lá e resolve rapidinho? Algum problema mesmo, né? Você demora um pouco, você vai pesquisar no Google, você vai, sei lá, você vai estudar um pouco, você vai pensar, você vai tentar de um jeito, não deu certo, tenta de outro. E na matemática é do mesmo jeito. Bom, e aí, lá vem um médico, que diz o seguinte, quando as pessoas aprendem alguma coisa rapidamente, é bem provável que elas estão apenas fortalecendo conexões neurais já existentes. Então, elas estão apenas fortalecendo alguma coisa que já estava lá. Por exemplo, eu já sei como liga e desliga um celular e um computador. Ok, eu posso ir lá e desligar, está tudo certo. Eu não estou desenvolvendo mais, eu só estou fortalecendo alguma conexão que já está ali. Eu já sei fazer isso, eu já aprendi. Ok. Aí, olha só. Ele diz o seguinte, que quando a gente tem alterações cerebrais que são mais permanentes, a gente precisa de mais tempo para isso, porque esse processo é sempre lento. Toda vez que a gente precisa resolver algum problema que é desafiador, a gente precisa de tempo para isso. Sempre, sempre, sempre. E é nesse momento em que a gente tem formação de novas estruturas no cérebro. A gente não vai fortalecer o que já está lá. A gente forma. E é nesse momento que a gente aprende, que o nosso cérebro cresce e que a gente se desenvolve. Em qualquer área, não só em matemática. Olha só. E aí, inclusive, eu trouxe um relato mesmo. Esse cara é top. Bom, esse cara, o Laurent Schwartz, matemático francês, ele recebeu a medalha Fields, que é como se fosse o Nobel da matemática. Pouquíssimas pessoas têm essa medalha no mundo. Pouquíssimas. Tipo, menos de 10 pessoas têm essa medalha no mundo inteiro. E ele conseguiu essa medalha. E ele falava o seguinte, eu estava sempre profundamente incerto a respeito da minha capacidade intelectual. E por quê? Ele não se achava inteligente. Porque para ser inteligente, tem que ser rápido. E ele não era rápido, ele era lento. Ele achava que ele não era inteligente. E ele diz, até hoje eu sou lento.
E esse cara tem essa medalha, que poucas pessoas no mundo têm. Para ser bom em matemática, não precisa ser rápido. Na verdade, é o contrário. Isso exige tempo, esforço, estudo, dedicação, pensamento e estratégia. Ok? Bom, que mais? Esse é um negócio muito sério. Porque sempre, quando a gente começa na escola, tem a tal da resposta certa. Professor, qual é a resposta certa? Ou o professor chega lá e fala assim, vocês têm que calcular, achar o tal do X e só tem uma resposta certa para esse tal desse X. E aí você cresce com aquela história de que é uma resposta certa, E o pior, porque quando está errado, lascou, é 0 na prova. O professor não quer nem ver o que eu fiz, o resultado está errado, é 0. Aí a gente aprende o quê? Que se a gente é bom em matemática, a gente não pode errar não. Lá na hora de fazer a continha no bar, eu não posso errar a conta, não. Porque senão, Juliana, você não é formada em matemática? Que distância que tem daqui até o portão? Não sei, gente, eu sou péssima. Não sei nem o que é esquerda e direita, praticamente. Eu sou péssima de orientação. Mas se eu não sei falar qual a distância tem aproximada daqui até aquele portão, eu já ouço. Você não é de matemática? Você tem que saber. Opa, calma aí. Eu não sou calculadora. E também não sou, como que é o nome, gente? Daquele trena digital. Porque aí da digital eu consigo medir daqui, também não sou. Não sou trena digital. Bom, então, a gente pode cometer erros, sim. E os erros fazem parte do processo. Lembra lá, quando o médico falou que quando a gente aprende realmente, novas conexões acontecem no nosso cérebro, novas conexões são formadas. E assim a gente aprende, assim a gente cresce, assim a gente desenvolve. Pois é. Toda vez que a gente erra, o nosso cérebro dispara várias e várias sinapses. E olha só que coisa louca. Os cientistas já descobriram que mesmo que a gente não saiba que a gente errou, o nosso cérebro sabe. E ele cresce. Mesmo quando a gente não tem consciência do nosso erro. Olha que coisa louca. Eu já esqueci seu nome também. Como é o nome, doutora? Fala aí. Kerla. A Kerla que estava aqui antes tinha falado, né, das pessoas que sabem, na hora lá que são pressionadas, elas esquecem, não dão conta, travam. Pois é. Então, tem muitas pessoas que inclusive sabem o que estão fazendo, mas elas têm um certo bloqueio, elas travam, e muitas vezes por medo de errar, porque eu não posso errar. E mais ainda, porque nós falamos o tempo inteiro que para ser inteligente, você não erra. E se eu errar um negócio, eu vou deixar de ser inteligente. Como é que eu vou falar para minha mãe que agora eu não sou mais inteligente? Como é que as pessoas vão me olhar se agora eu não sou mais inteligente? E é isso que a gente tem reforçado, sendo que, na verdade, o erro faz parte do processo. E é com o erro que a gente cresce. Então, quando a gente erra, quando a gente tem certeza, a gente sai de uma prova, tenho certeza que eu acertei tudo, fui super bem, deu tudo certo. Aí quando você recebe a nota, nossa, seu mundo cai, né? O que aconteceu de errado? Eu tinha certeza absoluta que eu tinha acertado tudo, que eu tinha tirado nota boa nessa prova. Pois é, mesmo nesses casos em que você tem certeza absoluta e deu ruim depois, você não tinha consciência do seu erro, o seu cérebro cresce e se desenvolve. Quando você tem consciência, ele cresce mais ainda. Óbvio, faz todo sentido. Porque se eu sei que eu errei, eu já sei que eu errei. Eu preciso procurar uma alternativa. Eu preciso buscar um outro recurso, uma outra saída. Eu preciso tentar um outro caminho. E a cada tentativa, a cada busca, a gente desenvolve. Novas sinapses são disparadas. Então, a gente aprende com o erro. E a gente precisa ensinar isso para nossas crianças. Eu sei que é difícil, e adultos também, né? Porque a gente cresce. Eu fui aprender isso daqui depois dos 20 anos de idade. Eu já nem era mais criança. Continuava achando que não podia errar de jeito nenhum. Então, a gente precisa aprender isso. E, principalmente, essa é uma das partes que eu, particularmente, acho mais complexas, porque nós não sabemos lidar com o fracasso, né? Não é só um erro em matemática, não é só uma continha errada, mas a gente não sabe lidar com o fracasso. A gente não quer perder nunca, a gente não quer errar. Quero ficar sempre em primeiro lugar.
Eu sou assim também, vou participar de um campeonato de cubo mágico, eu não quero perder esse negócio, não. Eu quero a medalha, é normal. Mas a gente precisa aprender a lidar com o erro. Eu quero, mas não deu. Tinha alguém mais preparado que eu. E aí, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou chorar, eu vou desistir? Ou eu vou falar, não, eu vou treinar mais esse negócio, porque aí na próxima competição eu dou conta e eu ganho essa medalha. Então, qual vai ser o pensamento? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Beleza. Olha só, tá aí, coloquei alguns trechos aí de pesquisadoras nessa área de neurociência, principalmente aplicada à matemática, falando dessa questão do cérebro, dos disparos cerebrais, quando a gente erra, tendo consciência ou não disso tudo. Bom, eu vou me avisando da hora, porque eu converso demais, senão eu passo da hora, por favor. Tá. E a neurociência fala mais uma série de outras coisas pra gente, em vários outros pontos também, que são importantes a gente parar para refletir. Para a gente pensar como a gente pode fazer diferente, como a gente pode mudar esse negócio, para nós mesmos e para quem está à nossa volta, principalmente as crianças, filhos, alunos, sobrinhos, afilhados, né? Como a gente pode ajudar essas crianças? Olha só que coisa louca. A neurociência fala da questão até mesmo de bloqueios durante provas, principalmente provas de matemática. Eles falam disso também. Eles já pesquisaram isso. E por que acontece mais quando a gente tem prova de matemática? Sei tudo, chega lá na hora, pá, travei, deu branco. As áreas do cérebro responsáveis pela memória são as mesmas áreas atingidas quando nós estamos sob pressão, nervosos e ansiosos. E é por isso que, se você não entendeu, se você só decorou para fazer a prova, se você só memorizou, pode dar branco. A neurociência diz isso pra gente. Bom, e uma outra coisa que para mim foi muito forte quando eu li, que eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, para tudo. É isso que está aí na tela para vocês. Principalmente a influência das mães com as suas filhas. Quando uma mãe fala para a filha que matemática é difícil, imediatamente as filhas têm o desempenho reduzido em relação à matemática. Imediatamente. E aqui é um negócio muito forte, porque mesmo que eu coloquei a mensagem lá no começo para vocês, falando da mãe que me mandou a mensagem, querendo aula particular, e ela falou que matemática era uma matéria complicadinha. Então, eu disse para vocês que eu não sei como é a relação dessa mãe com essa filha. Não sei mesmo. Não sei o que ela fala para a filha dela. Eu não sei se ela fala para a filha dela que a matemática é difícil e é complicada. Mas ainda que a gente não verbalize, a gente transmite as mensagens de acordo com o que a gente pensa. Ela pode até não falar para a filha dela, minha filha, esse negócio é muito difícil. Mas como que ela reage quando a filha dela pede ajuda com matemática? Tem mães que falam assim para mim, Ju, eu não falo para minha filha nem para o meu filho que matemática é difícil. Mas quando eles me pedem ajuda, eu peço para eles irem lá procurar ajuda para o pai. Tudo bem, você não fala que é difícil, mas que mensagem é essa que você está passando? Então, aquela coisa de que o nosso corpo fala, as nossas reações transmitem mensagens também o tempo inteiro, é real. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a gente pode, sim, reforçar crenças que nem fazem sentido. E isso vai limitar cada uma dessas pessoas, não só na matemática. Se a gente fala que pessoas inteligentes são pessoas que não cometem erros, são pessoas que têm um dom, a gente transmite crenças que vão afetar todas as áreas dessas crianças, todas as áreas. Hoje a gente fala muito de mentalidades. Mindset, já ouviram falar sobre isso? Mentalidade de crescimento, mentalidade fixa. Pois é, isso é real. E tudo isso daqui está baseado nisso, em mentalidades. Mas aqui, como eu disse para vocês que eu ia falar de matemática, a gente está falando de mentalidades mais direcionadas para a área de matemática. Mas isso afeta tudo, tudo, todo o comportamento, toda a forma de lidar com a vida que a criança vai ter. Se a criança, olha só que coisa, se a criança, ela é muito boa em matemática, ela é ótima em matemática, ela só tira nota 10, fizeram um teste também.
aplicaram uma atividade de matemática com todas as crianças da escola. Beleza. Pegaram as crianças, separaram em 2 grupos de acordo com as notas. E depois, eles submeteram essas crianças a um outro teste. Só que nessa segunda avaliação, eles mostraram 2 provas, uma fácil e uma difícil. E perguntaram para as crianças qual prova elas queriam fazer. Olha que coisa. As crianças que tiraram as notas mais altas na primeira prova, elas queriam as provas mais fáceis, quando elas puderam escolher. Porque elas não queriam correr o risco de não serem mais inteligentes. Elas não queriam correr o risco de serem inteligentes no primeiro momento, porque eu tirei nota boa, mas na segunda prova minha nota caiu e eu não sou inteligente mais. Então as crianças, elas escolheram as provas fáceis, porque elas tinham medo, porque elas fortaleceram uma crença que não fazia sentido. Tudo bem, eu sei que na escola a gente tem uma série de coisas que influenciam nisso, né? Tem a tal da nota. Tem a tal da nota que não vai avaliar se eu sei ou não, se deu branco lá na hora da prova mesmo eu sabendo tudo ou não. Vai avaliar o que está lá no papel. Não vai avaliar o processo, vai avaliar o resultado. E que acaba reforçando realmente uma série de outras crenças que a gente comentou aqui hoje, que a gente viu que de acordo com a neurociência elas não fazem sentido. Bom, então, como eu disse, gente, foto. Posso fazer pose para foto? Adoro foto. Vocês gostam de foto também? Bom, então, a neurociência comenta uma série de outras coisas também, em relação à avaliação, em relação ao tal do branco, em relação a uma série de outros fatores que influenciam nesse processo. Eu trouxe alguns, porque senão eu ia ficar o dia inteiro falando aqui com vocês, e nem a campus ia deixar, né? Mas ok. A gente vai falando por partes. Ano que vem a gente escolhe outros. Bom, beleza. Então, a gente já viu que a neurociência traz algumas informações que são importantes para a gente, que podem nos ajudar, mas como, de fato, isso vai ajudar a gente? Como, de fato, eu vou mostrar para a criança que o erro faz parte do processo? Como eu vou trazer segurança para que a criança possa errar sem medo? Que ela tenha a liberdade de realmente aprender? Como eu vou mostrar para a criança que a ideia dela faz sentido ou não faz sentido, mas está tudo bem? Que o importante é a gente pensar, buscar solução e entender que cada um tem uma visão diferente. Bom, com atividades que, dentre outros princípios, que trarão para a gente algumas coisas diferentes. Como assim? Atividades visuais, por exemplo. Se eu trago figuras para as crianças e olha que a gente consegue trabalhar com atividade visual, até mesmo quando a gente trabalha com álgebra. E a gente consegue trabalhar com atividade visual, até mesmo quando a gente está trabalhando com aquela parte chata, que alguns alunos acham chatas, tipo função logarítmica, função exponencial. Meu Deus, é o terror de uma série de alunos. E a gente consegue trabalhar com figuras, para a gente começar a pensar. A gente tem atividades que são visuais. E com isso, a gente mostra crescimento de determinadas coisas. Eu tenho certeza que vocês já viram algumas formas visuais de representação de uma função exponencial. A gente ainda está saindo de uma pandemia e o que mais a gente viu na TV foram gráficos falando sobre isso. Índice de contaminação, casos por dia, de mortalidade, de não sei o quê. Os casos de contaminação, principalmente, representam uma função exponencial. E aquilo é uma representação visual, que a gente pode fazer de várias formas. O gráfico que está na TV, ou a gente pode ir colocando as cabecinhas, representando cada uma das pessoas que estão sendo infectadas. Ok. Para a criança isso é muito mais fácil. Eu consigo tentar, eu consigo pelo menos dizer o que eu estou vendo. Professor, eu não sei o que isso representa não, mas eu estou vendo um monte de cabecinha aí nesse negócio. E já é um começo. E assim a gente já vai criando um ambiente mais leve, que as crianças podem dizer o que elas estão vendo, antes mesmo de dizer o que elas estão pensando. E assim elas vão se sentindo mais seguras para dizer o que elas pensam, para dizer o que elas estão vendo, para errar, para tentar de novo. E a matemática vai se aproximando lá
lá da época em que a gente brincava com os bloquinhos de montar. Em que tudo era colorido e a gente podia montar do jeito que a gente quisesse, desde que a gente encontrasse algum sentido. E esse sentido podia ser simplesmente as peças que eu mais gosto. Essas eu vou separar de cá. As que eu não gosto, eu vou separar de lá. Ok. Ok. E lembra muito a parte de conjuntos isso também, né? Quando a gente fala de conjuntos lá na matemática, meu Deus, tem um monte de número. Mas a essência é essa. Eu vou escolher o que eu quero para fazer um conjunto. Eu vou escolher o meu critério. Às vezes, na matemática, a gente quer um conjunto dos números reais, conjunto dos números naturais, mas o meu conjunto pode ser simplesmente o look que eu escolhi para vestir hoje. E tá tudo certo. Problema nenhum em relação a isso. Bom, atividades abertas. O que são atividades abertas? Atividades abertas são aquelas em que a gente tem várias possibilidades, ou de resultado, ou de estratégias para chegar a um resultado. Nem todas as atividades matemáticas, elas têm essa possibilidade de ter várias respostas possíveis. Às vezes a gente tem uma resposta só, e tudo bem. Mas a gente tem vários caminhos possíveis, e cada um pode pensar do seu jeito, e está tudo certo. Desde que esse procedimento, esse processo, faça sentido. Está tudo certo. Então, quando a gente trabalha com atividades abertas, a gente tem uma matemática humanizada, que vai entender a visão de cada um, que vai aceitar a diferença de cada um. A gente não precisa deixar todo mundo robotizado, estático, olhando para o professor e repetindo tudo que o professor faz lá na frente. Não, você pode fazer diferente e está tudo certo. Bom, aceitar os erros, que a gente já comentou aqui, e todas essas atividades, essa proposta, já traz um ambiente propício para isso. Posso tentar, posso errar, posso dizer o que eu penso, posso dizer o que eu estou vendo. Incentiva a criatividade e busca de sentido, principalmente. Por que não usar a criatividade? Por que não? Esses dias eu passei um exercício para os meninos. E era assim, a gente estava trabalhando o relógio, horas no relógio analógico, e eles tinham que descobrir a hora lá de um relógio. Só que na imagem que eu coloquei, eu disse para eles que tinha um bicicleteiro que estava lá, né, fazendo o seu pedal todos os dias. Eu falei para eles que ele estava fazendo de manhã, apesar de que eu não andaria de bicicleta de manhã, porque eu prefiro dormir, mas tudo bem. E aí eu falei para eles que esse bicicleteiro estava dando uma volta quando viu um relógio pelo espelho da bicicleta. Aí lascou tudo, porque a imagem que estava lá na figurinha que eu mostrei para eles, tinha um relógio analógico, mas esse relógio estava espelhado. E eles precisavam traçar uma estratégia para conseguir descobrir que horas aquele relógio estava marcando. E alguns falaram assim, professor, eu tirei uma foto do meu celular, e aí depois eu fui lá e girei a foto. Falei, ótimo, maravilhoso. O que mais? Um outro falou assim, professor, eu fui lá para frente do espelho da minha casa, com a figurinha, e aí eu vi no espelho o que estava acontecendo. Falei, ótimo. Outros ficaram lá tentando quebrar a cabeça mesmo, tentando imaginar como seria essa imagem sem, né, estar espelhada. E tudo bem. Todos os caminhos fazem sentido. E nesse processo, use a sua criatividade, meu filho. Você vai usar o celular, usa o celular. Você tem espelho na sua casa, use o espelho da sua casa. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Alguns outros ainda falaram assim, gente, esses meninos são sagazes, né? Era uma folha e não tinha nada no verso. Aliás, tinha umas outras coisas, mas dava para ver a figurinha do relógio no verso. Aí uma menina falou assim, professora, eu fiz um negócio. Eu falei, o que você fez? Ela, eu virei a folha para eu ver como estava no verso. Só que estava meio escuro lá em casa. Então, o que eu fiz? Eu virei a folha e aí eu acendi a lanterna do meu celular atrás da folha. Aí ficou claro e eu consegui ver o que estava no relógio. Falei, minha filha, você está muito esperta nesse negócio de lanterna do celular. Agora eu aprendi também. Igual eu aprendi que eu não sou uma calculadora. Vou aprendendo também com os meninos. Bom, e a questão da profundidade ao invés da velocidade, que a gente já comentou aqui hoje. Tudo bem, você não deu conta agora, não tem problema. Você pode levar para casa, conversar com seu pai, você pode pesquisar, você pode conversar com seu primo, com seu irmão, com quem você quiser. Discuta com alguém, tá tudo certo, traz para mim depois. Então, bom, quando a gente trabalha atividades com esses princípios, principalmente, e mais um que eu não coloquei aqui, que eu acho super importante, que é discutir. Porque é muito engraçado, quando a gente vai para o trabalho de história, trabalho de geografia, a gente tem trabalho em grupo. Mas quando a gente vai para o trabalho de matemática, é assim, cada um faz a sua lista e me entrega aqui semana que vem. É um negócio individual, vai lá, faz a sua própria lista e me entrega. Por que não? Como que eu vou discutir ideia, o que eu estou pensando, se eu não posso discutir, se eu tenho que fazer o negócio sozinho? Então, é mais um ponto
que a gente pode pensar quando a gente for propor atividades também para as nossas crianças. Beleza. E aí eu trouxe aqui uma atividade que eu apliquei em sala com os meninos, que é um jogo, na verdade. Eu escolhi essa atividade para trazer hoje, eu fiz várias já com os meninos, mas eu escolhi essa para trazer hoje, porque é uma atividade que a gente consegue trabalhar com matemática básica. Ao invés de ficar passando várias listas de exercícios para os meninos aprenderem a fazer as operações de multiplicação, divisão, adição, subtração, a gente pode, por que não, trazer isso de uma forma mais dinâmica e divertida. Essa atividade chega a 20. Qual é o objetivo? Cada criança precisava de 4 dados, e eu fiz essa atividade no modo online, então as crianças não tinham dados. Mas a gente tem computador, então a gente já tem alguns aplicativos que tem os dados online, e estava tudo certo, problema nenhum. Então, entreguei para eles o link, falei assim, entra aí e joga os dados, lança os dados virtualmente mesmo. E eles jogavam 4 dados, com os resultados que saíam nos 4 dados, e qualquer operação matemática, eles tinham que escrever uma expressão numérica em que o resultado fosse 20, ou o mais perto disso possível. Bom, quando eu passei essa atividade, os meninos ainda estavam meio com medo, né? Óbvio. Que essa professora doida está me passando um negócio que é tão aberto, que não tem uma resposta certa, e agora, meu Deus, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? E eu fiz questão de trazer aqui uma tela de uma das meninas, para vocês verem como ela foi se desenvolvendo, porque incrivelmente ela foi escrevendo o que ela estava pensando e como ela estava sentindo. No começo, ela escreveu, primeira coisa, olha só, Juliana... aluna entra em depressão após a professora Juliana Moreno, no caso eu, passar um exercício impossível. Eu falei, impossível? Que medo que ela já estava, né? Por quê? Porque ela acreditava que esse negócio ia ser muito difícil. Aí ela começou a jogar os dados. Aí ela conseguiu. No primeiro que ela conseguiu, ela já queria um desconto para não ter que fazer mais. Por quê? Porque, opa, eu consegui o primeiro, e se eu não der conta de fazer o segundo, eu vou deixar de ser inteligente. Eu falei, não, minha filha, como assim? Continua aí esse negócio que vai dar certo. E ela foi fazendo. E ela foi fazendo. Achei poético. Olha, olha, olha a própria perfeição em forma de expressão numérica. Eu falei, agora a coisa está andando. E ela foi indo. E aí tinha uma outra coisa muito louca, porque eu fiz isso no Jamboard. E lá no Jamboard, os alunos conseguem ir vendo a tela de todo mundo. Então, eles vão passando para o lado e todo mundo vê o que todo mundo está fazendo. Então, os colegas passavam na tela dos outros. E tudo bem, eu falei, pode passar, gente. Estratégia, eu não estou dando conta, eu vou ver o que o coleguinha fez. Tá tudo certo. E aí, eles começaram a deixar recado para as coleguinhas. Quem fez essa tela foi a Sabrina, mas ela deixou um recado aqui para a Cecília. Eu estou acabando, Cecília. Então, durante o processo, as meninas já foram se desenvolvendo. As meninas já foram expressando ali o que elas estavam sentindo. E no final da atividade, elas pediram para fazer outra e outra atividade. E no final da aula, elas não queriam ir embora, porque elas queriam jogar o dado mais vezes, mais vezes, mais vezes. Isso em uma atividade que muitas vezes, desculpa a expressão, mas é um saco, né? Porque é um saco você fazer lista com expressão numérica sem fim. Você faz o negócio, já cansei de fazer essa expressão numérica, agora tem outro. Nossa, já cansei de novo. Agora... Aí vai aquele exercício lá, que é número 1, vai da letra A até a letra O. E aí o menino já está cansado. Bom, quando a gente traz a mesma proposta, a gente tem o mesmo objetivo de ir lá, treinar essa parte de continhas, de álgebra, operações básicas. Quando a gente traz isso de uma outra forma, de uma forma mais dinâmica, os meninos têm uma outra interação. E aí eles vão percebendo que eles conseguem. E é assim que a gente vai mostrando para os meninos que o que eles estavam acreditando lá no começo realmente não faz sentido. Porque no começo dessa palestra de hoje, eu podia falar para vocês várias vezes aí do que a neurociência diz em relação às crenças. Se vocês não verem na prática, vocês não vivenciarem, vocês vão continuar saindo daqui falando assim, tá, aquela menina doida falou uns trem lá diferente, mas ok. E muitos de vocês poderiam nem parar para pensar nisso. Mas quando a gente vê, quando a gente vivencia, a gente fala, opa, eu dei conta desse negócio. Que foi o que a Sabrina sentiu quando ela terminou essa atividade. Achei que eu não ia dar conta. Era impossível. Eu ia até entrar em depressão. Mas eu dei conta. Eu dei conta e eu consegui. Gente, eu ri muito dessas meninas escrevendo no dia. Olha isso. Eita, bebês, fica ligado aí. Gente, fala sério. Eu falei, não estou acreditando num negócio desse. Bom,
E aí, claro, eu trouxe um desafio para vocês. Quem quiser se aventurar aí nesse desafio, fique à vontade. Marca eu lá, marca Campus. Eu coloquei no último slide aí o meu Instagram e tudo, para vocês tentarem. Eu coloquei um exemplo aqui pronto e já coloquei uma raiz quadrada aí. O objetivo não é assustar vocês, mas é para que vocês pensem, ué, quando a gente fala em operações, a gente pensa nas básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas será que são só essas? O objetivo de colocar essa raiz é a gente parar para pensar, será que são só essas? E aí os meninos começaram a pensar nisso também. Na atividade do 20, eles começaram a falar, professora, esse negócio está muito difícil, porque não está chegando perto do 20 o meu resultado. Principalmente quando os dados não colaboravam, né, gente? Porque eu sou azarada nos dados. Vocês eu não sei. Mas eu sou azarada. Eu só tiro 6 no dado quando eu estou no jogo de tabuleiro e eu preciso tirar 1 para ganhar e o negócio sai 6. É assim, porque senão não sai 6 no meu dado. E aí os meninos jogavam os dados, tinha que chegar em 20, aí o dado saía 3. Professora, como é que eu faço para chegar no 20 com esses números? E aí, em alguns momentos, eu falei para os meninos, olha, eu acho que tem alguns aí que vocês vão precisar saber uma operação que vocês ainda não conhecem, que chama fatorial. Muita gente nem para pensar que o fatorial é uma operação matemática. E aí eles falaram, fatorial? Eu falei, é. Eu falei, vocês vão ver isso lá na frente. Na época, os meninos faziam 6º ano. Eu falei, vocês vão ver isso lá no 8º. Aí eles, professora, por que a gente vai esperar tanto tempo para ver esse negócio? Eu acho que você podia ensinar para a gente hoje, porque aí a gente já aprende e a gente já dá conta de fazer. Eu falei, faz sentido, nem é um negócio tão complicado, né? Até que é fácil aprender o fatorial, entender como funciona. E depois eu descobri que tem um tal de termial, não sei se vocês conhecem o termial também, que é muito parecido com o fatorial, mas o fatorial a gente multiplica, né? 4 fatorial, a gente faz o 4 e multiplica por todos os números menores do que ele até o 1. No termial a gente soma, que a gente vê na faculdade como somatório só. Mas tem uma expressão para isso, uma operação, que chama termial. E aí os meninos começaram a pedir para aprender fatorial no 6º ano. Olha que coisa louca, que dia que os meninos iam pedir para aprender mais um negócio no 6º ano. Bom, então, quem quiser, tira uma foto. Encare o desafio aí. Eu coloquei só o número 15. Na verdade esse desafio dos 4 quatros, ele desafia a gente a escrever do número 1 até o 20. Todos eles usando 4 números 4 e qualquer operação matemática. E a gente pode agrupar esses números também. Por exemplo, eu posso usar 44, 444. É possível? Pode, tá? Então, o desafio é esse. Aí eu coloquei só o número 15, já deixei um exemplo, e vocês vão ver que tem várias formas de chegar nesse resultado aí. Resultado que eu falo, chegar no 15, né? Então, essa é uma atividade, por exemplo, que a gente tem uma única resposta certa, o que seria certo, que é chegar no 15, mas a gente tem várias opções para chegar nisso. A gente tem vários caminhos, eu posso usar várias operações diferentes. E se a gente parar para pensar que, na verdade, a resposta que eu quero é a expressão, eu tenho várias respostas também, na verdade, né? E várias respostas corretas. E tudo bem, tá tudo certo. Então, quem aceitar o desafio aí, quem estiver em casa, tira um print da tela. Marca eu, marca Campus, posta lá com o seu resultado, me chama lá no Instagram, que eu quero saber o resultado de vocês. Bom, para a gente ir encerrando, só uma mensagenzinha de uma pesquisadora de neurociência e matemática, Jo Boller, que ela diz o seguinte, que a matemática que as pessoas precisam não é a do tipo que se aprende na maioria das salas de aula. As pessoas não precisam decorar centenas de métodos padrão. Elas precisam raciocinar e resolver problemas, aplicando métodos flexíveis a novas situações. Para os jovens se tornarem cidadãos poderosos, com pleno controle sobre suas vidas, eles precisarão ser capazes de raciocinar matematicamente, de pensar de maneira lógica, comparar grandezas, analisar evidências e argumentar com base em números. Por hoje é isso. Obrigada a todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, estou à disposição. E onde a gente encontra mais atividades como essa do Chegue a 20, coloquei aqui, chama ucubed.co.org, aliás. Lá tem várias outras atividades, fala um pouquinho também de mentalidades matemáticas, que é um dos sites
dessa galera lá de Stanford que estuda mentalidades matemáticas. É isso. Muito obrigada, Juliana. Queria eu mesma começar com um comentário, dizer que eu adorei sua palestra, sério, eu achei incrível. Muito obrigada pela oportunidade que eu tenho de assistir essa palestra. Obrigada, gente, que emoção. Olá, tudo bem, Juliana? Olá. Essa palestra me lembrou um pouco a minha história com a matemática, porque ninguém nunca falou que eu era ruim em matemática, mas eu me achava péssimo em matemática. Até um professor olhar para mim e falar assim, você vai fazer matemática. Aí, na 8ª série, eu comecei a amar matemática de um jeito que eu não sei explicar. Eu sei que quando eu cheguei no ensino médio, os meus professores, eles recomendavam que eu não fizesse matemática, mas eu estava já meio apaixonado, assim, já. E essa parte de lecionar matemática é muito importante porque eu presencio muito na universidade, porque os professores, eles ensinam de uma forma muito crua a matemática. Você falou da álgebra, eu estou fazendo álgebra agora, e a minha professora é chinesa e eu não entendo muito o que ela fala. E eu vi a turma desesperada e as pessoas não eram ruins em matemática. Aí eu fui procurando caminhos, né? Porque a matemática, eu costumo dizer que a matemática ela é um oceano sem fim. Porque você vai estudando, 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 você fala, cara, ainda tem mais isso, e mais isso, e mais isso. Eu achei o professor da USP, eu não sei se você ouviu falar, e ele começa a explicar a aplicação da matemática, que faz você, por exemplo, em meteoros, na parte de vetores, que é a transação de um lado para o outro, que tem a questão do sentido, direção e tamanho. Então, ele me ajudou a sair de um desespero que no meu ensino fundamental eu tinha, entendeu? A questão, tipo assim, a professora lançar um cálculo e você ficar, porra, eu não sei para que serve. Entende? A maioria dos meus amigos que eu falo, velho, como é que você gosta de matemática? Para que você aplica isso, né? Hoje eu estou cursando curso de estatística na Universidade de Brasília e eu costumo dizer que ela a gente precisa entender o passo a passo. Eu sei que a universidade ela não compreende esse tempo que a matemática precisa. Mas o quanto mais você aprender e entender que o aluno tem o seu tempo e tem um modo de aprender, é importante. E eu acho que essa parte que você explicou é muito importante e muda esse conceito de que a gente tem de que não sei fazer matemática, entende? Porque, na verdade, a matemática ela é linda e ela tem todas as suas aplicações. Eu penso que uma das maiores dificuldades, geral, que era minha também, apesar de amar matemática e ter muita facilidade com as contas, eu não conseguia mesmo enxergar a matemática no dia a dia. Então, para mim, era uma dificuldade muito grande ver a aplicação. E na faculdade a gente tem essa sensação, principalmente nos cursos de matemática. Quando você vai para o curso de engenharia, não, porque você estuda cálculo e logo você já está lá aplicando aquele negócio e o trem vai. Mas quando você faz um curso de matemática, você estuda o cálculo pelo cálculo. Eu vou usar onde esse negócio? E aí você continua naquela guerra, né? Aí quando o aluno levanta a mão e fala, professora, para que eu estou estudando isso? Onde que eu vou usar isso? Aí você fala, travei, lascou, porque eu também não sei, meu filho. Eu só sei que você tem que estudar para o Enem, né? Quando você está na educação básica, você ainda tem o Enem como argumento. Quando você não está, lascou. E aí, que loucura, né? Quando eu fui fazer o TCC em matemática, eu falei assim, eu não quero fazer TCC com essas coisas aí que o povo está fazendo, não. Meu TCC foi de cubo mágico, para vocês terem ideia. E aí eu fui começar a estudar outras coisas. E foi quando eu descobri que tem livros de matemática que não são didáticos, porque para mim só tinha livro de matemática se fosse didático. E foi quando eu comecei a ver essa galera falando de aplicação. Então, tem um livro que para mim foi super massa, que chama A Matemática do Dia a Dia, que ele fala de aplicação em coisas simples. Tipo, a gente fica lá naquela coisa de rotação, translação, movimento e não sei o quê. Ele fala assim, quando você compra um colchão novo para sua cama, você tem que fazer o rodízio. Tem dia que você tem que virar de cabeça para baixo,
Agora até que tem uns colchões mais modernos que a gente não precisa. Mas ele falava assim, só nessa história de ter que rodar o colchão, isso é matemática. E eu falei, uau, nunca parei para pensar que tinha matemática no meu colchão, né? E tem o instinto matemático, que é massa também, e ele fala do instinto matemático em todos os bichos. Tá bom, não todos, mas vários deles. Tipo, a referência da formiga, como que ela consegue andar, fazer o caminho e voltar. Enfim, então vários outros bichos, ele fala, a matemática está aí, gente, está até nos bichos. Como que você me fala que você não consegue aprender matemática? Está aí, você usa também, está dentro de você. Então, eu entendo a sua angústia, de certo modo, com o curso superior, né, na área de matemática. Mas a gente tem caminhos. Né? O Google resolve algumas coisas. Então, o primeiro passo tem livro de matemática que não é didático, que dá para a gente descobrir um pouco mais da matemática no dia a dia, sem morrer. E você tem que perguntar para o professor, que também não vai te dar uma resposta satisfatória. Um livro bem legal de matemática se chama Alex no País dos Números. Já leu? Ele é incrível, assim, é uma abordagem da etnomatemática. Então, ele investiga como a matemática é compreendida por vários povos que não estão com uma cultura tão conectada à nossa forma de pensar. Então, recomendo a todos. Obrigada. Eu vi, né, assim, eu sou TDA, já começa aí. Então, desde do meu 6º ano foi quando uma professora de matemática que, assim, pré-diagnosticou. Porque ela falou, não tem como. Ela sentava comigo, eu fazia com ela, entende? Mas a lógica que eu tinha era, assim, vamos dizer, meio torta, né? Que é como meus pais gostavam de falar. É diferente. É. Só isso. Exatamente. E a primeira coisa que ela observou é que eu sempre lia, por exemplo, antes da vírgula até o início. Então, ela foi muito dinâmica comigo. E você falando sobre isso, eu acho muito importante, porque às vezes a gente acaba se sentindo um pouco diferente dos outros, né? Mesmo dentro de sala de aula, assim, a gente fica, por que ele consegue fazer, eu não consigo? Então, assim, como você aplica a aula já dinâmica, isso dificilmente acontece. Então, eu acho que acaba cortando muitos preconceitos, né, dentro da sala, isso é muito importante. Parabéns. Obrigada. Sim, é uma das coisas... Bom, que eu não contei para vocês é que essas atividades que eu comecei a fazer na escola, que eu fiz no modo remoto, eu fiz no ano passado, eram com turmas de reforço. Então, os meninos começaram a pedir para aprender fatorial e eram meninos que estavam na aula de reforço. Mas tudo bem. Então, justamente por isso, como eram turmas menores, eu tinha condição de ver um a um o que eles estavam entendendo, o que não estavam entendendo, de discutir, de ouvir, né? Então, isso é fundamental mesmo. E quando eles entendem que está tudo bem, eu posso demorar um pouco mais, eu posso olhar a folha do coleguinha, está tudo bem, qual é o problema em relação a isso? Né? Que entra essa parte da discussão dentro da matemática, por que eu tenho que fazer a matemática sozinho? Por que eu não posso conversar com meu pai? Por que eu não posso conversar com a minha mãe? Por que eu não posso, na prova, fazer do meu jeito? Por que tem que ser do jeito do professor, senão ele tira nota? Né? E aí a gente começa a entender que cada um tem uma maneira de pensar. E está tudo certo, desde que faça sentido. Na escola que eu estou, a gente trabalha também com alunos TDAH, autista, síndrome de Down. Então, a gente já tem esse olhar também um pouquinho diferente em relação às diferenças, né? Não acho que é estranho, mas diferente, como eu disse. Agora você aprendeu, agora você vai falar que é diferente. Obrigada, Flor. Mais alguma pergunta ou comentário? Eu só acho estranho, né? É porque todos os comentários que você fala de matemática e de como deve ser visto o processo de aprendizagem de matemática, é como deve ser visto a educação. O que a matemática sofre é o problema da educação. Então, a gente determina a educação como um processo competitivo e um processo de avaliação que não é para saber do aprendizado, mas saber classificar. É um processo classificatório. E aí a matemática termina sofrendo mais
Porque ela é um processo mais complexo de aprendizado do que os outros. Né? Por quê? Ela foi afastada mais da realidade do que os outros. Tá? E grande parte da nossa formação, aí o menino falou de formação, né, de matemática, se formando em matemática, a grande questão da gente é que a formação ela é específica para a disciplina e não para a educação. Então você passa 80% do seu tempo, 90% aprendendo matemática, não aprende a aula de matemática, né? Então eu achei muito positivo que você colocou, e você pode trabalhar isso, é só uma sugestão, falando disso no processo de educação como um todo, porque eu ficava só encaixando aqui com quase tudo na educação. Era só isso, eu quero parabenizar pelo trabalho, porque na realidade esse é um trabalho profundamente pedagógico e pouco a gente vê isso, né, nessa visão mais ampla. Obrigado. Obrigada. É isso mesmo. E aí, por isso que quando eu falo aqui, eu não falo só de escola, né? Eu falo assim, você, que, né, para ajudar as nossas crianças, filhos, afilhados e tudo, porque eu sei que a escola, pelo sistema educacional que a gente tem hoje, e principalmente pelo tal do Enem, quando a gente fala em educação básica, né? Você luta contra o tempo, você luta contra uma série de outras coisas. A escola prepara as crianças para uma prova mesmo. E nem sempre a gente tem tempo até de trabalhar dessa maneira com as crianças, né? Então, esse movimento de mentalidades matemáticas é justamente para a gente pensar isso. Pensar sobre isso e ajudar as nossas crianças. Tudo bem que a escola às vezes não tem o tempo, mas será que eu, pai, mãe, madrinha, não posso fazer uma atividade com meu filho? Oh, vamos lá brincar dos 4 quadros, vamos ver o que você dá conta, vamos jogar os dados e chegar no 20, né? Então, até para a gente pensar nisso. Posso aplicar? Tá bom, não precisa ser só na escola. Se eu não conseguir, tá, vamos pensar em um outro caminho. Mas é isso mesmo. Bom, a realidade, né? Na realidade tem muito disso e na academia é realmente, a gente não aprende da aula. Eu que tinha que estar nervosa, criatura. Já até passei o nervosismo aqui em cima do tanto que eu já falei. Não, eu só queria comentar que eu nunca tive dificuldade com a matemática, mas eu não me sentia instigado a estudar aquilo. Só no terceiro ano do ensino médio que eu conheci uma professora minha de física, que ela ensinou a aprender a aprender. E isso acabou facilitando muito o aprendizado da matemática e da física, e de tudo dali para frente mudou. E quando eu cheguei na faculdade era uma coisa muito mais independente, que o professor só jogava e você tinha que saber aquilo ali, porque tá lá e aquilo. E muitos colegas meus tiveram muita dificuldade nisso, e o jeito que você falou sobre suas aulas me lembrou muito o que ela fazia. Que bom que você encontrou essa professora. Eu fiz matemática para poder ajudar as pessoas, na verdade é isso. Então, quando eu resolvi fazer matemática, eu falei, gente, a matemática não é esse bicho de só de cabeças todo, essas crianças estão morrendo à toa. Preciso ajudar essas crianças. Então, que bom que você encontrou uma professora assim. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu vou me apossar do microfone 2 minutinhos para fazer os meus comentários, porque eu posso jogar olha o golpe, olha o golpe, gente. Eu trabalhei dando aulas de matemática para crianças identificadas com altas habilidades de superdotação. E a psicopedagoga da sala disse que provavelmente foi uma criança superdotada não identificada, porque ela soube da minha história e tal. E foi uma coisa muito importante da sua palestra falar no modo de fazer. Muitas vezes os professores descontam a nota justamente porque o aluno fez de um modo diferente, que o professor não entendeu que modo era aquele. E hoje eu faço física na Universidade de Brasília, isso é uma grande questão minha, gente, porque os professores costumam corrigir bem mais rigorosos que os professores da educação básica, e se eu faço de um jeito diferente, geralmente eu tenho um desconto na nota. Então, conversa muito com aquilo que falou, de tentar evitar fazer para não correr o risco de perder o posto de criança prodígio, criança inteligente. Então, para não correr o risco de perder a minha identificação como aquela inteligentona,
a Cecília, do print, eu acabo evitando fazer esse tipo de coisa. Como seria uma abordagem sobre isso em sala de aula, assim, para treinar a inteligência emocional dos alunos, para eles diminuir esse medo de perder o posto de inteligência? Porque isso também é uma questão que eu levo, porque eu faço licenciatura. Então, como eu vou lidar com isso com os meus alunos? Então, quando a gente costuma trabalhar com atividades desse tipo, as crianças já se sentem mais livres para dizer o que elas pensam, para participar, para expor mais, e elas vão perdendo automaticamente esse medo. Eu sempre falo para os meninos, eu falo, olha, eu não quero ninguém zoando com quem errou, a gente está aqui para isso mesmo. Então, a gente vai ouvir todo mundo. E se o colega errou, a gente pode ajudar e não criticar. Então, no começo, eles ainda estranham um pouco, mas eles vão aprendendo. Aconteceu um negócio interessante, inclusive, nessa mesma turma, que tinha um menino que ele tinha muita dificuldade com a matemática da escola. Ele chegou dizendo assim, tenho dificuldade com a matemática lá da escola e tal. E aí eu comecei a trabalhar essas atividades e foi esse menino que pediu para eu ensinar o fatorial. E aí, no dia que ele conseguiu fazer rapidão as dele e tal, e as meninas falaram assim, nossa, o que aconteceu com você? Porque de manhã você é burro, chega aqui na aula, você faz tudo. E aí eu olhei, primeiro que eu falei com os meninos, eu falei, gente, calma aí, né, que não é bem por aí. Aí eles começaram a rir e tal, eu vi que eles não tinham... Mas eu falei, ó, primeira questão do respeito, que não é assim que a gente fala. Mas foi algo que eu fiquei pensando, assim, um ponto de atenção, né? Por que que... E ele mesmo falou, assim, eu sou burro mesmo, professora. E aí eu fiquei pensando mais ainda, porque eu falei assim, ei, como assim? Você não deu conta de fazer um negócio aqui e você ainda fez mais rápido do que todo mundo, né? Tipo, você conseguiu entender o processo, associar ainda rápido. Que nem é o que eu peço aqui, mas você conseguiu. Então, calma aí, que história é essa? Então, nesses processos, a gente vai vendo que, às vezes, eles podem ter dificuldade em uma coisa, mas em outras eles vão super rápido. Então, calma aí, que história é essa de inteligente? Por que que você não é inteligente? Ou por que que o outro é inteligente? Se tem algumas coisas que até mesmo nessa crença de que ser bom é ser rápido, mesmo que eles permaneçam com essa crença, se tem um negócio que você ainda conseguiu ser rápido e você acredita que ser rápido é o melhor, por que que você ainda acha que você não é inteligente? E a gente consegue, inclusive, questionar isso mesmo com os meninos. E aí, por isso que eu falo, por que não conversar nas aulas de matemática? Até mesmo sobre as crenças. O que vocês estão pensando? Sabe? Então, nisso a gente vai mudando. E até mesmo quando a gente trabalha com essas diferenças dentro da sala de aula. Na mesma sala de aula, eu tenho um auto-habilidoso e nessa mesma sala eu tenho um autista que tem dificuldade com matemática. Porque tem autista que tem dificuldade com matemática. Apesar de, quando a gente vê na TV, ou sei lá, em filme, algum autista que é um gênio na matemática. Mas tem autista que tem dificuldade. E aí, como é que a gente lida com isso numa mesma sala? Se a gente promove esses ambientes de discussão, de respeito, aí tudo muda. Porque o auto-habilidoso pode sentar do lado do autista para entender o que o autista fez. E para explicar o que ele fez. E assim eles vão aprendendo até mesmo a conviver, não só com as diferenças de pensamento, mas até com as diferenças mesmo de limitações físicas. Faz parte da vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada. Nossa próxima palestra será sobre cidades inteligentes, com o secretário